Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do DDS da Forbin. Um diálogo de segurança para você, aluno, profissional de segurança privada ou também o profissional que atua em diversas áreas que está buscando posicionamento e tomada de decisão, né? Aquele alerta que a gente vai trazer para vocês com diversos temas relacionados à segurança privada que vai te ajudar a posicionar melhor a sua carreira. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a importância da segurança em todos os ambientes. Existem ambientes que são mais radicais, como bancos, instituições financeiras, empresas, indústrias, mas também existem aqueles ambientes que são considerados ambientes mais sensíveis, como hospital, igrejas, enfim. Hoje aqui eu tenho dois convidados para lá de especiais. Temos uma psicanalista, a Vanessa Radassa, e temos também um instrutor de segurança privada, Renato Neves. Estou aqui acompanhado dessas duas figuraças aqui, e aí a noite de hoje está prometendo assuntos maravilhosos, né? Extremamente intensos, né? Assuntos que não vai acabar. Aqui tô vendo aqui que não vai acabar. Não vai, não. A gente está conversando aqui nos bastidores, hoje já surgiu tanto assunto bacana que eu acho que hoje vai ser um episódio diferente, como tem sido todos os episódios que a gente tem feito aqui a cada semana, né? E aí eu vou começar agradecendo a você que está aí do outro lado da tela, em algum momento que não seja ao vivo, mas assistindo depois lá no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá, @ForbinOficial, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. No YouTube, aproveita, se inscreve lá e aperta o sininho para você receber mais conteúdos aí semanalmente, legal? Agradeço a você a parceria e a cordialidade da tua presença e vamos junto para que a gente possa fazer uma noite aí maravilhosa e que vocês possam receber bastante conteúdo. Vou começar aqui pedindo para a Vanessa e para o Renato, né, dando a eles uma boa noite aí e pedindo para que eles possam se apresentar para vocês aí. Fala um pouquinho, Vanessa. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu estou desde cedo aqui conversando, já falamos sobre diversos assuntos. Quero agradecer pela oportunidade de estar ampliando mais a visão das pessoas que vão estar junto com a gente. Acredito que essas pessoas que vão estar junto com a gente aqui agora vão sair daqui alimentadas de tanta coisa boa que você vai receber aí. Hoje é um dia especial. Apoio assim, agradeço também a Vanessa de verdade, chegou aqui cedo, a gente estava nos bastidores aí, trocando várias ideias. Vanessa tem projetos de desenvolvimento maravilhosos, de empoderamento da mulher, cara, tem tanta coisa boa aí. Vanessa ainda está estudando, vou dar um spoilerzinho pequeno aqui, a possibilidade de vir aí candidata aí no mundo político, porque tem um projeto gigante em mente, já escriturado, já desenhando os processos aí, que vai trazer muita coisa boa. Vanessa é um ser humano que eu conheci hoje pessoalmente, mas assim, que já passei a admirar pela postura profissional e pela vontade de fazer as pessoas, né? Acontecer, crescerem, né? Crescerem, porque eu acho que quando você passa pela dor, quando você passa pelo desespero, quando você passa pelo modo sobrevivência, você acaba, não todas as pessoas, né, mas eu especificadamente, eu me senti no desejo, na obrigação de ajudar as pessoas, né, porque você acaba vendo que você é capaz, né, com Deus você pode todas as coisas. E é uma forma de retribuir, né, Vanessa? Porque tipo assim, a gente vive a dor. É um processo de aprendizado contínuo, né? Você vive a dor e aquela dor te levou a um remédio que transformou a sua vida. E não só transformou a minha vida, como a vida de muitas mulheres, muitas pessoas. Eu acredito que é isso. Nós estamos aqui na Terra com esse objetivo. Assim, um dos objetivos é esse crescimento. E assim, você se sente meio que na obrigação de compartilhar, né? Eu tenho me sinto aqui também, sabe, missão. Vanessa? Eu faço isso aqui. Eu sinto isso em mim, sabe? Que é uma missão que eu preciso fazer, é uma missão que eu tenho que fazer, né? Às vezes retribuir, a pessoa, né, o que você recebeu. O ser humano em geral, ele é muito individualista, egocêntrico, né? E quando a gente vive momentos assim dessa maturidade, a gente chega nesse nível de maturidade, de entender que não é só a vida, não se resume só na nossa vida, mas sim
A gente passa por essa situação, a gente evolui, a gente cresce, a gente consegue almejar outras pessoas, não tem dinheiro que compre isso, não tem nada que compre isso, essa missão. Sensacional, Vanessa. Que bom ver uma pessoa com tanta vontade de devolver aquilo que recebeu, né? Porque a gente recebe muitas bênçãos diariamente, né? Quando a gente foca em devolver um pouquinho daquilo que a gente recebeu, é muito bom, né? O nome disso é gratidão. É verdade. Né? Renato, meu amigo, meu parceiro, meu colega de trabalho, mais um segundo Robson aí, um laranjeira, instrutor também, que o Renato, além de ser instrutor da escola aqui com a gente, Renato tem uma vasta experiência como IAT, o instrutor de segurança privada. A gente vai trazer em breve para vocês um conteúdo técnico com o Renato sobre o uso seletivo da força, armas não letais. O Renato é especialista também nesses segmentos. E aí, Renato, fala um pouquinho de você, meu amigo. Se apresenta para a galera aí, diz quem você é e para o que você vê, irmão. Mostra as tuas armas. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todo o público que está nos assistindo. Boa noite a você, André. Boa noite, a senhora. Acho que eu não dei boa noite a ninguém aqui, não. Acho que eu já sei. Boa noite à equipe aí do nosso podcast. É isso aí. É um prazer imenso participar desse podcast. Né? Me sinto privilegiado, né, de ter recebido esse convite e pretendo contribuir, né, com certeza, o meu conhecimento, né, e responder as perguntas, né, que me forem feitas. Se eu tiver as respostas. Tenho certeza que tem todas elas. Renato, rapaziada, vocês vão conhecer um pouquinho do Renato melhor hoje. Vocês vão entender o Renato é a calmaria. Você conhece o mar em tempestade? O Renato é a calmaria. Tá todo mundo, bicho pegando, Renato, calma que a gente tem solução para tudo. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais do Renato, aí a gente vai poder falar um pouquinho, né? E aí a gente vai entrar aqui, criei um storytellingzinho aqui pra gente poder avançar com vocês, até pra gente poder dar bastante sentido ao podcast, criar um roteiro que a gente pudesse ir avançando aos poucos, né? E aí quando a gente fala assim, né? Claro que assim, hoje vocês também têm, né, a questão, a vida de vocês é ativa hoje dentro da igreja, né? O nosso foco do DDS, tecnicamente, ele é muito voltado, ele é 100% voltado para a segurança privada e desenvolvimento profissional. Mas não tem como a gente não falar de todos os ambientes que a gente já viveu e que a gente vive, né? E assim, a primeira pergunta vai para a Vanessa logo para entrar de sola, Vanessa. Já vou te botar aí de contra a parede, para a gente já quero saber o seguinte. Quando a gente fala da segurança, a gente fala do lado de cá, né? Eu falo hoje como CEO de uma escola de formação de vigilantes, então eu falo muito para o meu profissional, né? E aí o profissional tem que ser assim, ele tem que atuar, ele tem que se preparar, ele tem que projetar a carreira dele para entregar o melhor. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quem está do outro lado, né? Você viveu muitos anos da sua vida, né, no meio artístico, né? Você viveu com diversas celebridades, inclusive você já teve a oportunidade, até por necessidade mesmo de carreira e de conhecimento profissional, você é uma pessoa pública, né? Então você já precisou usar a segurança pessoal privada, né? Profissionais de segurança que te acompanharam em diversos ambientes, que fizeram a sua proteção. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: de verdade, quando você estava com segurança pessoal privada te acompanhando, te seguindo ali, de certa forma fazendo a sua segurança, você se sentia de verdade mais protegida, mais amparada, assim, mais segura para meter a mão num telefone, aquele ambiente fala, cara, eu me sinto mais tranquila? Isso realmente existe na cabeça do VIP? Existe, e não somente isso, mas é real, a gente se sente mais seguro em todos os sentidos. Eu, particularmente, acompanhei muita Xuxa em diversas situações, né? Tanto nos programas quanto no dia a dia dela, né? Vamos ir no shopping, um lugar assim, e dentro do carro. E assim, desde pequenininha, eu meio que acompanhei e meio que senti essa proteção quando se fala de segurança, né? Isso para mim era normal. E conforme eu fui crescendo, eu passei por isso dentro da minha própria igreja. Eu precisei um período de tempo de estar
sendo acompanhado pelo segurança, porque todos os dias eu saía no mesmo horário, voltava nos mesmos horários, e era um lugar muito complicado de estacionar, de sair do carro, de voltar. Então, como eu já tinha sido roubada naquele lugar ali, um determinado tempo da minha vida, eu precisei com que pessoas da minha própria igreja que tinham curso da Forbin, que eram formados, que tinha essa profissão, eles exercerem também como um ministério dentro da igreja para poder segurar não só a mim, como também eu coloquei os membros da minha igreja também nos finais dos cultos, porque às vezes vai criança com bolsa, são pessoas que têm uma condição financeira maior, que estaciona o carro, e talvez aquele lugar ali é um lugar escuro, é um lugar onde é um lugar marcado. Então isso foi de tamanha importância, quanto isso deu a credibilidade maior, não só para a minha igreja, quanto as pessoas também da minha igreja se sentiram mais acolhidas, mais abraçadas, porque as pessoas não viam mais o tempo de ir embora, não tinha mais aquela coisa, tem que ir embora até 9 horas, porque senão eu não vou conseguir fazer isso, senão fazer aquilo. Não, a gente preparava uma equipe mesmo, e essa equipe ficava o culto inteiro do lado de fora, e quando as pessoas iam aguardando, e pegava a bolsa das pessoas quando tinham criança, e ia levando as pessoas nos seus carros, entendeu? Então isso trouxe para a minha igreja conforto, segurança, credibilidade, foi tudo de bom. E comigo tinha um especificadamente que ficava não só nos meus gabinetes, como também nos meus cultos, porque eu tive situações nos meus cultos de pessoas armadas, pessoas com faca, pessoas que estavam ali nos cultos, mas que tinham acabado de fazer um acidente ali, foi para o culto, né, que manifestava ali. Então, diversas situações que nós tivemos que colocar um segurança no altar, né? No meu altar, que era grande, tinha um segurança do lado direito e segurança do lado esquerdo, que já tive situações. Eu dirigia culto de libertação, meu culto era muito movimentado, e pessoas que corria e avançava em cima do altar, e diversas situações que já aconteceram. Então, isso foi de suma importância para a minha igreja, até mesmo porque a minha igreja ela não só tinha um público de classe social alta, como também tinha um público de comunidade, classe social mais baixa. Então eram 2 públicos, e a gente adaptou isso na nossa igreja, adaptou isso na nossa vida, adaptou isso em diversas questões. É muito importante hoje em dia. Legal, é bom ter esse campo de visão, né? Ainda mais no cenário atual, né? O cenário brasileiro é uma praça de guerra praticamente, a gente precisa ter essa mentalidade, né? E isso aí expande a outros países, porque como eu viajei em muitos países, né? Eu já também tive segurança em outros países. Por exemplo, na África eu tenho que ter segurança todas as vezes que eu vou para lá, né? Tanto segurança para andar, para tudo. E eles veem, não só a África, como também na América, eles veem os seguranças daqui, os policiais e os seguranças, como algo... Uma referência, imensa referência. E realmente... Por ser do Brasil, por saber que eles entram em lugares difíceis, em lugares onde habita, de repente, o comando e outras coisas mais. Isso não existe muito fora do Brasil, sabe? Então, o Brasil, ele se tornou uma potência nisso, uma referência muito grande. Você fala assim, eu sou segurança no Brasil, eu sou policial, ou senão eu faço parte de uma... da área de segurança pública. Nossa, para eles você vira Deus. Nossa, você E assim, que a gente sempre cita aqui também, né? A gente sempre fala, né? O trabalho hoje que vem sendo desempenhado, a gente sabe das falhas da segurança pública como um todo, do território nacional, que é um cenário sensível, né? Mas há de convir, né? A gente hoje tem especialistas na área de segurança privada que são homens extremamente competentes, né? Diga-se hoje o chefe da Polícia Civil, diga-se hoje o chefe geral da Polícia Militar. Então hoje as forças de segurança pública elas estão desempenhando um trabalho extraordinário. Elas na verdade ainda é insuficiente para o cenário brasileiro, precisa melhorar. Você vê, mas que a gente tem que tirar o chapéu para os homens
de honra que estão aí, né? Tem que tirar, que os caras estão fazendo um trabalho de ponta. Isso. É. E isso tem crescido e tem também movimentado as pessoas a quererem também, né, se formar, porque isso tem dado mais credibilidade. Tem sim, eu acho que tem sido, o nosso segmento tem sido um segmento que está adquirindo, à medida que o tempo vai passando, ele adquire mais força, sabe? Ele tem mais validação. Hoje o profissional de segurança privada, ele tem a credibilidade, tem a validação literalmente do sistema, né? Renato, na qualidade de instrutor de segurança privada, meu amigo, eu não tenho como não te fazer essa pergunta, né? Qual a importância que você vê da qualificação para esse profissional que atua? Porque a gente sabe que às vezes o camarada vem aqui, faz o curso básico, né? E aí ele se torna um especialista, a gente indica que ele pegue outros cursos na área dele, né? Qual a área que ele mais se identifica? Eu me identifico com segurança pessoal privada, faz um curso de extensão. Eu me identifico no transporte de valores, faz um curso de transporte de valores. Grandes eventos é sempre uma possibilidade maior. Grandes eventos, amiga, que são hoje eventos sociais, né, mas vulgarmente conhecido como grandes eventos ainda, né, é um segmento do segmento de segurança privada, uma parte, né, uma variável do segmento de segurança privada que tem muito acesso rápido ao retorno financeiro, né? São muitos eventos acontecendo, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro hoje nós temos só de futebol, Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, de cara, né? E aí sem considerar outros torneios aí que a gente vê que são, mas nós temos Réveillon, Carnaval, aí nós temos outros cenários como danceterias, boate, casa de show, né? Rio Centro, com diversos eventos, então nós temos realmente uma gama muito grande de possibilidade do aluno de reaver, inclusive com muita velocidade, o dinheiro que ele investiu no capital intelectual dele, né? A gente tem essa questão. Então, quando a gente fala disso, eu sei que você é um cara muito técnico, mas eu gostaria que você explanasse um pouquinho disso aí. Como você vê a importância da formação para esse profissional? Bem, com o recrudescimento da violência, né, hoje o mercado ele está mais exigente, uma vez que há uma necessidade, né, de profissionais mais qualificados tecnicamente, taticamente, operacionalmente. Então, esse crescimento vertiginoso da violência, especialmente, aliás, sobretudo no Rio de Janeiro, exige, né, desse profissional, né, uma melhor qualificação, uma melhor preparação para que ele possa atuar e ser bem-sucedido em suas ações. Hoje o mercado ele está mais exigente em virtude desse recrudescimento da violência, né? Hoje as forças de segurança pública, por exemplo, precisam estar mais equipadas, né? Especialmente com tecnologias e equipamentos não letais. Hoje a segurança pública no Brasil, né, de um modo geral, né, os estados, por exemplo, não fazem investimentos na aquisição de equipamentos não letais. Ou seja, nós temos uma segurança que hoje, infelizmente, né, não dispõe de equipamentos a fim de minimizar os efeitos e os danos causados, né, pela utilização de uma arma de fogo, né, como último recurso, né? É verdade. Então, cada vez mais há uma necessidade, né, surge uma necessidade imperativa de que os profissionais de segurança pública, bem como os profissionais da segurança privada, estejam bem equipados, né, e qualificados para operar como operadores de segurança privada e segurança pública, né? Então, infelizmente, como o nosso país ainda está muito atrasado, nós somos um país ainda subdesenvolvido em todos os aspectos e sob todos os sentidos. É verdade. Né? Ou seja, há uma desproporcionalidade muito grande, né, entre as organizações criminosas e as forças de segurança pública e privada. Nós temos desproporcionalidades, especialmente no que diz respeito ao material bélico empregado, né? Há uma desproporcionalidade, né? As forças de segurança privada, por exemplo, né, os especialistas, que são aqueles que realizaram o curso de extensões, são os especialistas, né? Inclusive
seus armamentos de dotações são diferentes do armamento de dotação, né, de um segurança, um agente de segurança patrimonial, né? Então, é desproporcional a utilização desses armamentos, né? Por exemplo, os agentes de segurança privada utilizam como arma de dotação escolta armada, transporte de valores, o quê? A pistola semiautomática .380 milésimo de polegada. Essa é a arma de dotação, né, do vigilante especialista. Além do calibre Gauss, né, 12 Gauss, que são as escopetas que ainda estamos usando ainda, né, as Pump Action, né, ou seja, as espingardas Pump, né, já eram para estar utilizando carabinas 5.56, devido à alta letalidade, alto potencial ofensivo do crime organizado. Então há uma desproporcionalidade, e não só com relação à segurança privada. Hoje o vigilante ainda, né, ele dispõe do revólver calibre .38 centésimo de polegada, uma arma, um armamento, né, que já foi descontinuado, né, em muitos países, em muitas instituições de segurança privada e pública não se usa mais, não se emprega mais, né, essa espécie de armamento, né, para o combate à criminalidade. Hoje o Brasil ainda está utilizando, o Brasil ainda está muito atrasado no que diz respeito, né, à logística bélica, né, dos seus agentes. Verdade. Né? Então, há uma necessidade imperativa de que um investimento seja feito nessa área, a fim de mitigar, a fim de minimizar os efeitos e os danos causados, né, pelo emprego da arma de fogo. Nós tivemos, essa última semana, 2 episódios, envolvendo inclusive policiais que efetuaram disparos em cidadãos desarmados. Independentemente de suas ações, mas estavam desarmados. Se estivessem portando equipamento não letal, especialmente uma pistola elétrica incapacitante físico-neural, né, não teria necessidade de utilizar a arma de fogo, poderia ter imobilizado, né, o infrator, né, sem a necessidade de efetuar disparo de arma de fogo. Isso tudo requer muito investimento, né? Exatamente. E a gente sempre fala aqui, eu sempre costumo falar o seguinte, né? Não é porque na qualidade de CEO de uma escola de formação, as pessoas falam que assim, o cara vai puxar a brasa para a sardinha dele e vai vender o peixe dele da melhor forma porque ele quer aluno, ele quer dinheiro. Não. Mas tecnicamente, Renato, a gente sempre discute isso aqui na escola, né? Sim. Hoje um camarada, para se tornar um profissional de segurança privada, ele faz um curso profissionalizante de 20 dias. Né? Ou seja, ele se torna profissional de segurança privada em 20 dias. Após, se a gente falar só de patrimonial, a gente só está falando de patrimonial. Após, a gente vai fazer o seguinte, o camarada vai voltar aqui na escola 730 dias depois para poder fazer uma reciclagem. Amigo, não existe isso. A grande verdade é que assim, quando a gente fala não só de equipamento, de estrutura, hoje existe, quando a gente fala da questão da segurança pública e privada, existe tecnicamente um clamor público muito grande sobre a defasagem da própria legislação. Ou seja, eu vi, tem uma foto, eu vi no Instagram do chefe de Polícia Civil. Ele postou uma foto e fez a seguinte colocação. E aí eu não vou posso acabar cometendo alguma falha aqui, eu vou fazer uma analogia, mas não entre aspas, porque entre aspas a gente cita exatamente o que a pessoa falou, né? Ele fala que assim, isso aqui é um cenário, né, fazendo uma analogia ao cenário de decadência do sistema de segurança pública, ou seja, um camarada com um fuzil dentro de uma comunidade, mas com uma tornozeleira eletrônica, né, de acompanhamento do meliante que está sob condicional. Então, tipo assim, realmente a degradação. E quando eu falo assim da questão da portaria, não tem como. E aí, Renato, eu concordo com você quando a gente fala do armamento, mas eu sou obrigado a falar do regulamento. Sim. Porque o regulamento, ele acaba sendo decadente e imprudente, mas também devido à falta de investimento. A gente sabe que o legislador hoje é um órgão extremamente competente, qualificado para exercer o que exerce. Mas essa semana eu estava vendo uma reportagem numa emissora de televisão, bem cedinho,
E eu vi uma crueldade, sabe? Não é bem um assalto, eu não posso nem mais chamar isso de assalto, é uma crueldade. Um meliante parou e aí numa moto, né, e foi e abordou uma senhorinha de aproximadamente uns 80 anos. Não satisfeito em roubar o cordão e puxar o cordão da senhorinha, ele desferiu um empurrão. E ela caiu no chão, sofreu escoriações, quer dizer, uma covardia imensa, né? Então hoje a gente realmente não tem paz para você andar em lugar nenhum, a verdade é essa. Você não pode ter um telefone, você não pode ter um carro sem ter seguro, você não pode andar livremente, a gente não tem mais liberdade de ação, né? A gente tem aquela sensação de o direito de ir e vir, segundo o artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, que na verdade não são mais protegidos. A grande verdade é essa, né? Enfim, eu vi aí essa reportagem, eu fiquei realmente com o coração partido com essa situação. E, Vanessa, eu vi, você falou, né, inicialmente no podcast, você trouxe uma situação que você falou, André, eu adotei algumas medidas de segurança na igreja, então eu já sei que você foca nisso. E aí eu queria te fazer uma pergunta mais técnica, considerando principalmente, né, que as igrejas, por exemplo, né, locais assim, né, eles têm diversos públicos. Eu estou puxando isso porque você falou que você tinha um público que tinha um poder aquisitivo um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, né? E aí a gente sabe que essa galera que frequenta, né, uma igreja, por exemplo, eles chegam com um carro de luxo, às vezes chega com um carro um pouquinho melhor, às vezes uns chegam de Uber, outros chegam de táxi, outros chegam de ônibus, outros chegam a pé porque moram perto. Mas hoje existe uma preocupação. O que você acha que precisa existir na mentalidade de quem gere, né, de quem faz a direção dessas igrejas, dessas instituições de um modo geral, a título de segurança, por exemplo, a importância que você acha que precisa dar para uma equipe, como você deu lá na sua igreja para a sua, o que você acha que precisa focar hoje para essas instituições, para elas poderem dar a importância que a segurança precisa e garantir o desembarque com segurança, o embarque após o evento, né, em seus carros, para que eles possam voltar para as suas casas com segurança, eu diria para você assim, o que você diz? O que passa na mente da Vanessa? O que a Vanessa acha que uma pessoa que gere uma instituição desse tamanho, dessa grandiosidade, precisa também ter em mente relacionada à segurança? Então, eu acho que a primeira coisa é a metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de rumo. Enquanto a pessoa não... Foi o que ele falou. Se conscientizar e tiver uma mentalidade renomada, uma mentalidade que venha mudar completamente, vai permanecer na mesma mentalidade. E quando se permanece a mesma mentalidade, nada cresce, nada evolui, nada prospera, né? A pessoa vai batendo cabeça nas mesmas questões. Eu obtive igreja muito nova, né? Com 22 anos eu já era pastora de igreja, tinha uma responsabilidade bem grande com 22 anos, dentro de uma grande comunidade chamada Morro do Urubu. E eu nunca tinha presenciado na minha vida, por ter sido nascida e criada em Ipanema, Copacabana, eu nunca tinha presenciado homens armados, tráfico. E lá eu presenciei tudo. Deus preparou meu ministério nos morros, nas comunidades. Deus me tirou como playboy e me levou lá no meio da comunidade para poder me preparar. Foi lá que eu fui preparada, no topo do morro. E lá em cima, mesmo lá em cima, no topo do morro, a gente sempre teve a preocupação com as mulheres grávidas, que subia, às vezes, a comunidade com barrigão, com pessoas. Por quê? Porque existia assim, uma preocupação de segurança. Por quê? Mudança de mentalidade. Então, assim, pra quê? Tá dentro da comunidade, né? Não. Mesmo dentro da comunidade, a nossa igreja ela tinha essa prioridade. Sim. Né? Então, quando você muda a mentalidade, tudo muda dentro de uma empresa. A empresa, essa semana eu estava fazendo minhas agendas no interior de São Paulo, e no interior de São Paulo é muito difícil, cidadezinhas bem pequenininhas, é muito difícil acontecer fatalidades, né? O que acontece são cracudos, pessoas que têm a dependência química em roubar coisinhas supérfluas. Ainda né? tem aquela questão do roubo da galinha, Sim, roubo do bujão de gás. Isso. Não tem muito essa coisa
como tem aqui no Rio de Janeiro, não se Sim, compara. é mais pesado. E Existe, mas é bem pequenininho. Sim, é muito pequeno. E o que eu fiquei muito chocada, porque eu não estava acostumada com cidades de interior, né? E é totalmente diferente. É que tiveram algumas lojas lá que, mesmo sendo cidade do interior, os profissionais, os empresários colocaram segurança, né, na porta da loja. E até eu olhei assim, eu falei, nossa, mas uma cidade tão pequena e com segurança, né? E aí eu perguntei para a menina, por que vocês botaram segurança aqui? Ela falou, não, porque eles roubam coisas supérfluas, eles roubam o negócio dos fios, a fiação do prédio, sabe, essas coisas assim. E eu achei interessante, porque dali você vê a importância, não só na cidade pequena, na cidade do interior, como também em cidades grandes, ou seja, a cidade do interior está fazendo isso. Como é que pode? O Rio de Janeiro ainda tem muitos empresários, muitas pessoas que têm condições de colocar equipes boas, ou às vezes nem tanta condição tem, mas começa de pouquinho, né? Para poder ampliar a visão e dar uma maior probabilidade de crescimento, e não cresce porque não tem uma mentalidade mudada, não muda o comportamento, a mentalidade. Legal. Isso aí realmente é um campo de visão porque diferente. Isso é uma questão de visão e é uma questão visionária da pessoa querer crescer. Se a pessoa quer crescer, ela tem que dar uma segurança maior. Se a empresa, seja lá o que for, quer ter o crescimento, tem que existir uma segurança maior. Tem E que quantos anos existir foram uma passando? preocupação com esse tema. Né? E não só isso, mas como ele falou, precisa existir mais preparação, mais desempenho, tá crescendo a cada dia que passa, tá sendo rápido, sabe? Sim. E é isso. Então, a gente vê, né, aí eu vou remeter ao Renato uma pergunta focada para esse tema, né? A gente sabe que a gente considera banco a instituição financeira que requer um cuidado extremamente delicado, né, forte, uma indústria, hospitais. Você considera também, por exemplo, esse ambiente, por exemplo, propriamente dito, a igreja, como um ambiente que também requer um cuidado para isso? Ou seja, também existe um perigo propriamente dito dentro desse ambiente? Dentro, não estou falando nem aos arredores, ou na entrada ou na saída, mas dentro desse ambiente. Para você ter uma equipe formada, bem treinada, capacitada ali para poder atuar, você enxerga também essa necessidade dentro desse ambiente? Sim, obviamente, iminentemente. Uma vez que todos os setores da sociedade vão ser atingidos por esse crescimento vertiginoso da violência. A violência vai chegar em todos os setores, especialmente, sobretudo, no ambiente eclesiástico. Eu me lembro que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Israel, invadiu Judá, que eram nações que estavam separadas, né? E o que ele fez? Subjugou essas nações, né? Eram nações irmãs, e eles destruíram o templo. Ele destruiu o templo, ou seja, os babilônicos, eles destruíram aquele templo suntuoso que havia sido construído por Salomão, filho de Davi, com os recursos, né, que Davi havia deixado para o seu filho construir esse templo, e esse templo ele foi colocado abaixo. E todos os utensílios desse templo foram levados para a Babilônia. Ou seja, o templo foi destruído e saqueado, né, por seus inimigos. Há ainda no imaginário de muitos líderes religiosos, né, que não há necessidade, né, de proteção, de segurança, né, aos estabelecimentos eclesiásticos, né, especialmente as instituições do terceiro setor, né, de segurança presente nos seus estabelecimentos, né? Então ainda não há, porque ainda há no imaginário de que, não, Deus não vai permitir que o templo seja destruído. Mas o templo foi destruído, né, por Nabucodonosor, depois reconstruído por Zorobabel, né, reparado por Neemias. Neemias, por exemplo, com todo o grupo, depois de receber permissão do rei Dário, rei da Pérsia, para poder retornar à terra de Israel, que estava assolada, ele reparou os muros com espada na cintura. Então eles guarneciam os trabalhadores, né? Então os soldados, aqueles que se colocaram à disposição
para realizar uma segurança privada, uma milícia, E né, pelo privada. templo do Senhor. Né? Exatamente. Então, o que ocorreu? Ele reparava os muros de Jerusalém com espada na cintura. E no ano 70 depois de Cristo, esse acontecimento ele foi presenciado pelo historiador Flávio Joséfo, né, quando o templo também foi destruído, depois de 3 anos de cerco do Império Romano contra os insurretos de Jerusalém, e eles se amotinaram no templo e o templo acabou sendo destruído. Foram os próprios judeus da época que provocaram a destruição do templo. Vespasiano, por exemplo, né, o historiador Flávio Joséfo vai nos contar que os romanos tentaram evitar de todos os modos e por todos os meios a destruição do templo. Então, nenhum templo, né, seja ele de que religião for, Sim. está isento, né, de serem vítimas da violência. Porque a violência está presente em todos os corredores, em todos os setores, não só nos ambientes de entretenimento, mas também agora também nos ambientes, né, religiosos, nos ambientes eclesiásticos. Então há uma necessidade também de se preocupar, né, se conscientizar de que é necessário, né, segurança, né, para preservar a incolumidade, né, a pessoa humana, dar segurança ao patrimônio e também garantir, né, os seus direitos, os direitos das pessoas que frequentam esses templos, sejam eles templos cristãos, sejam templos espíritas, budistas, bem como outros templos e outras profissões de fé. Legal, Renato, muito bom, cara, explanar isso aí, que isso aí traz não só mais conhecimento do que foi, que nós tivemos no passado, e ver também que é uma realidade nos dias atuais, né? Como você muito bem sinalizou lá lá no início, né? É uma coisa que vem se agravando à medida que o tempo vai passando, a coisa vai se tomando uma proporção muito grande, né? Vanessa, você viajou o mundo inteiro, né? Você conheceu vários países Quase o mundo. Quase o mundo inteiro, né? O que? 850 países que a Vanessa já conheceu. Brincadeira à parte, Vanessa, vamos lá. O profissional de segurança privada em outros países, sob a sua visão, obviamente, né, que existem pessoas que podem achar diferente, não tem problema nenhum, mas sob a sua visão, você que já utilizou o serviço durante muitos anos e utiliza até hoje, né, sob a sua visão, assim, o profissional de segurança privada, ele exerce uma representatividade, ele é mais valorizado em outros países que não seja o Brasil? Nossa, ele é super valorizado, super. Como eu falei, né, as pessoas elas têm uma referência do Brasil muito boa quanto a isso, né? O Brasil é um país onde é visto de forma de muita preparação para os que estão do lado de fora, né? Você já viajou fora do Brasil e não sei se você já teve essa experiência, mas de pessoas falarem, nossa, você é segurança no Brasil? Uau! Né? Então eles têm uma grandiosidade. Enquanto a gente tem certeza, né, que o nosso país é um país ainda de terceiro mundo, ainda precisa muita coisa ainda galgar. Subdesenvolvido ainda. Né, ainda muita coisa ainda. Para eles, a gente nessa área, né, de segurança, para eles a gente é super preparados, os caras são os melhores, né? E não estão errados, tá? Porque o Brasil, né, comparado a outros países aí, o Brasil está muito à frente nessa questão aí de preparação em algumas questões, né? Não em todas as áreas, mas o Brasil ele está muito assim acima da média um pouquinho. E eu acho que há uma referência, e não somente há uma referência, mas há também um medo. Eu vejo também um medo, assim, tipo assim, quando você fala assim, eu sou segurança no Brasil, senão quando eu faço parte de alguma coisa no Brasil nesse sentido, o pessoal fica com medo, né? Achando que o Brasil é um país onde só tem guerra, né? E aí existe aquele medo assim, como é que é lá o Brasil? Como que será que a gente vai chegar no Brasil, vai roubar a gente, vai acontecer? Uma coisa que eu fiquei impressionada foi
nessas datas agora festivas que está acontecendo, Carnaval, Ano Novo, né? Eu achei, não sei o que vocês acharam, mas eu achei a segurança aqui do Rio de Janeiro, assim, bem intensa, sabe, comparado aos outros anos. Vamos lá, retomando aqui a linha de raciocínio, eu tinha feito uma pergunta para o Renato sobre as estruturas, né, que as entidades, banco, hospitais, que precisa de um profissional, às vezes, mais qualificado, mais atencioso, né, e que se dentro de uma igreja você consideraria, né, obviamente que a pergunta foram com outras palavras, mas tecnicamente o objetivo é o mesmo, que esse profissional, para atuar dentro desse empreendimento, que ele teria que ter uma qualidade comportamental diferente, considerando, né, que esse ambiente pode ser um ambiente de vulnerabilidade emocional. E aí, Renato, eu gostaria que você retomasse a tua analogia, porque realmente você estava dando uma aula aqui, vamos ver se você vai ter a mesma felicidade. Vamos lá, meu irmão, toca o barco. O cenário eclesiástico é um cenário, o ambiente eclesiástico é um ambiente multicultural, né? Multissocial, isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista da personalidade de cada um. Então esse profissional atuando na segurança, né, dessas instituições, ele tem que dispensar um tratamento diferenciado, né, a esse público tão diverso, né? Esse público cada vez mais com tanta diversidade, né? E deve desempenhar um papel importante, porque é um perfil do vigilante, isso previsto em portaria, né? Especialmente a portaria 16, que exige esse perfil de ser um bom em relações públicas. Então ele precisa desempenhar as suas funções, um relacionamento para atender todos os públicos, né? Todas as pessoas das mais diferentes, né? Credos mais diferentes, nichos sociais, culturas, né? Porque dentro de igrejas nós temos pessoas que professam a sua fé direcionada aos deuses que elas acreditam. Tem muita gente que frequenta a igreja, é um ambiente eclesiástico, cristão, mas ela é uma pessoa politeísta. Ela acredita em muitos deuses, né? E frequenta igrejas, ambientes eclesiásticos, onde o Deus é triuno, né? Mas são pessoas politeístas, né? Elas adoram, e tem que haver esse respeito a essas pessoas que frequentam os ambientes eclesiásticos, né? E que expressam a sua fé de maneira mais diversa, né? Então, esse profissional, para atuar dentro dos ambientes eclesiásticos, ele tem que ser um profissional altamente capacitado, né? E precisa ser um bom em relações públicas, né? Especialmente um ambiente onde as pessoas não são clientes, não é um público pagante, são fiéis. As pessoas estão frequentando esse ambiente movidos pela fé, pela crença. Então, ele não está lidando com o público, né, que está especialmente no ambiente de atendimento, né, de serviço público de atendimento, ou serviço privado de atendimento, não. Está dentro de um ambiente eclesiástico onde as pessoas estão sendo movidas para estarem ali, né, pela sua fé, pela sua crença. Então isso tem que ser respeitado, e esse profissional precisa ser muito bem qualificado para poder atuar nesse setor. Só uma vírgula aqui, que naquela hora vocês estavam falando e acabou que eu achei bem interessante, que você falou sobre a questão da fé, que a pessoa Sim. acha que vai para a igreja, nada vai acontecer porque ela está ali naquela fé e ela está apegada a questões espirituais, achando que nada pode acontecer, né? Por que eu vou botar uma vírgula? Porque quando eu tomei essa atitude de preparar esses profissionais, né, para poder estar nesse departamento, vamos dizer assim, de segurança, até tinha toda a estrutura, a roupa e tudo.
foi porque obteve-se muitas pessoas da minha igreja que não somente foram roubadas, como também situações sérias, né, após o culto, porque elas passavam pelos mesmos caminhos e iam andando para casa, nas mesmas ruas, no mesmo horário, e acabou se tornando alvo fácil. Alvo fácil para aquela região ali, né? E isso aí se torna uma presa muito fácil. As pessoas não têm dimensão o quanto isso daí é sério, e não só aconteceu isso com as minhas ovelhas, como também minha própria igreja foi roubada 2 vezes, onde a gente ficou desolado naquele momento ali, né? Porque a igreja toda fez toda uma movimentação para comprar equipamento de som. Sabemos que equipamento de som é muito caro. E ali aqueles bandidos ali já estavam de olho. Já estavam analisando como é que era a entrada, a saída, fizeram um planejamento e simplesmente roubaram a minha igreja, sendo que a minha igreja tinha vigília quase todos os dias. Então, tipo assim, a gente ficava na igreja praticamente mais tempo, a igreja ficava mais tempo aberta do que vazia. Sim. Então você vê que não foi uma questão de oração, não foi uma questão de buscar a Deus, não foi uma questão de jejum, não foi uma questão de porque a igreja não ora, porque a igreja não vigia. Não, foi uma questão mesmo de falta de segurança. Né? Então, e é uma realidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque na época que aconteceu isso há 15 anos atrás, isso me confrontou, porque eu era muito religiosa. E geralmente religioso, quando acontece alguma coisa assim dele ser roubado, ele se confronta porque ele acha aquilo dali absurdo. O que eu estou fazendo de errado? Né? Ele coloca aquilo dali numa dimensão assim, Senhor, eu não estou em pecado, né? Que eu estou pecando para poder, né? E naquele momento ali que a minha igreja foi roubada, e todo mundo ali, estava um propósito de oração, de 24 horas de jejum, de oração de não sei quantas horas, que a gente, né? Estava acostumado a fazer isso, tinha acabado de fazer, a igreja foi roubada. Então, assim, não é uma questão de religiosidade, uma questão espiritual. Isso é bem importante falar. Isso não somente serve para a igreja evangélica, como também para o espiritismo, que em frente à minha igreja tinha um terreiro de macumba. Eu não sei porquê, mas toda a minha igreja em frente tinha um terreiro de macumba, né? E também aconteceram situações dentro do terreiro de macumba, né? Dentro daquela religião ali. Então, é uma questão mesmo de ampliar a visão, de entender que é necessário, que a gente está num tempo onde estamos nos finais dos tempos e cada dia mais é complicar a situação. Eu queria fazer um pequeno adendo, se não for aí. Fica à vontade, Renato. É importante, aliás, penso que é indispensável pensar na segurança dos templos. Eu me lembro do soldado Malco. Malco, ele era um soldado eclesiástico, ele era um guarda do templo. Porque o templo em Jerusalém, ele era guardado por esses seguranças. Então havia em todas as portas de acesso ao templo, geralmente 2 guardas, com lanças e espadas. Eles portavam, eles tinham autorização do Império Romano para poder portar armas a fim de garantir o quê? A segurança e o bem-estar dos fiéis que se inseriam no templo para adorar. E quando Jesus ele foi acusado, né, de ser um agitador das multidões, e ele foi então preso, quem efetuou a prisão de Jesus foram os guardas do Sinédrio, do Tribunal Eclesiástico Judeu. Então havia guardas, né? Salomão, por exemplo, no Salmo 127, na parte A do Salmo 127, ele diz o seguinte: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está querendo dizer com isso Salomão, e quem é que escreveu esse salmo? Foi Salomão, considerado, né, o homem mais inteligente do seu tempo, mais sábio do seu tempo, mais rico do seu tempo. Esse homem tinha condições e poder aquisitivo para ter uma guarda real, né, da mais avançada, com todos os equipamentos disponíveis na época para resguardar a sua segurança, a sua casa, a sua cidade, né, o seu palácio. Esse homem, ele reconheceu que se Deus não guardasse, né, a cidade, a sua vida, e se Deus não fosse o principal arquiteto, né, de construção da sua história, tudo seria em vão. Então, quando Salomão fala assim, se Deus
não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ele não está dizendo que o sentinela não tem que vigiar. Ele não está dizendo que não precisa de sentinela. Onde as não, pessoas ele está dizendo, olha, é necessário vigiar, é necessário o sentinela. Né? Então, isso é muito importante. Então, hoje, mais do que nunca, há uma necessidade, e digo que imperativa, dos líderes religiosos, né, de todas as religiões, se importarem mais com a segurança. Sim. A segurança do patrimônio, a segurança das pessoas que frequentam os seus templos, né, e também dos seus direitos, a garantia dos seus direitos, né, que são garantias previstas no artigo 5º da Constituição. Então, desculpa, pode continuar. Então, precisamos atentar, os líderes religiosos precisam atentar, né, para essa questão importante da segurança. Sim. A gente ainda encontra muitos líderes, a maioria deles, despreocupados com a questão da segurança, imaginando que eles têm uma proteção, né, e não é uma falta de, não é uma incredulidade. Não é incredulidade. Porque a pessoa vai falar, isso é uma incredulidade, ou, então se o pastor está fazendo isso é porque está em pecado, né? Como falam, né? A maioria tem esse pensamento que acontece. Porque se aconteceu isso com a igreja é porque teve brecha. Não, é uma questão mesmo que nós estamos vivenciando, sabe? E a Bíblia fala, vigiai e orai. Só que muitas das vezes o cristão, ele ora mais do que vigia. Né? Ele não tem uma preocupação, seja prudente, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ele não tem prudência, ele não tem vigilância. E primeiro ele fala vigiai e depois orai. Não é orai e depois vigiai. Então eles mudam o percurso. Então acaba-se que acaba existindo muita oração, muita santidade, muita busca, muita coisa espiritual, e a questão da prudência não tem, da vigilância não tem. E é a hora que, logicamente, falando pro lado espiritual, o inimigo entra também na falta da prudência, na falta da vigilância, né? Porque quando não há ninguém para poder vigiar, já teve situações na minha igreja que a pessoa ia para poder buscar Deus, vinha um outro de trás e pegava a bolsa dela e ia embora, ou senão pegava alguma coisa dentro da bolsa enquanto uma estava orando. Entendeu? Então eu comecei a colocar seguranças em pontos específicos, porque até isso acontecia, porque a igreja já ficava muito cheia. Às vezes eu botava segurança só na parte da frente, na parte de trás, mas na parte do meio não. E aí eu tinha que colocar também no meio, para ficar olhando. Bolsa, sapato, pertences, sabe? Coisas que às vezes a pessoa pegava o sapato, tirava o sapato para orar, ou senão bolsa, deixava a bolsa, ou senão celular. Então, assim, nós tivemos que fazer essa segurança, tivemos que ter essa logística para a pessoa... por questões de segundo, vinha uma pessoa e ninguém vê, sabe assim? Então, isso é fundamental, é fundamental. E olha, acrescentando mais uma questão, por exemplo, quem cortou a orelha de Malcolm? Pedro. Foi o apóstolo Pedro. Então, do ponto de vista da segurança pessoal, os 12 apóstolos... Já. Eles realizavam um serviço de segurança do seu mestre. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. Pedro Jesus já tinha segurança. No sentido de resguardar a incolumidade de Jesus, cortando a orelha de Malco com o quê? Com uma espada. Então, Jesus, ele tinha uma equipe de 12, 12 seguranças que também lhe prestavam essa segurança. E era pessoal. Tanto uma equipe que eles não deixavam Jesus, né? Respirar. Jesus teve que falar, vai ficar aí orando que eu vou subir ao monte. Agora, Vanessa, você como especialista em comportamento humano, né, e psicanalista, especialista em psicanálise, né, como é que você vê hoje, como é que você enxerga a importância do equilíbrio emocional de um profissional quando colocado numa situação sob pressão? O que você acha que esse profissional, como é que você acha que ele tem que reagir, como é que você acha que ele tem que se preparar estruturalmente, né? Aí eu não estou levando mais para o lado técnico, eu estou levando mais para a questão da sua especialidade mesmo, né? Aí eu estou perguntando para a Vanessa o seguinte, como especialista da área de psicanálise, como é que você vê um profissional reagindo emocionalmente quando ele é colocado sob pressão? Então, são muitas coisas, né? Primeiro que ele entra em modo sobrevivência, em modo de pressão, em modo de
sob pressão, ele não consegue enxergar na frente dele o lado emocional, o lado financeiro, o lado espiritual, o lado da perca. O cérebro, naquele momento ali, ele ativa o sistema de defesa, ele ativa o sistema de medo. Né? Ele não consegue enxergar além, ele fica com medo da perca, com medo de tudo. Então ele entra em modo sobrevivência, aí vem a falta o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, a depressão, vem as doenças emocionais. É verdade. Né? Porque uma coisa vai desencadeando a outra, né? Naquele momento ali, as amígdalas cerebrais, elas começam ali a não fazer tanto efeito, elas meio que dão uma diminuída, e ele vai começar a pensar não somente naquela situação que ele vai ter que projetar, ele não vai pensar na ação que ele vai ter que projetar, ele vai pensar no que pode aliviar a dor dele naquele momento ali. E desde quando ele começa a pensar o que vai aliviar a dor dele naquele momento ali, é a hora que a pessoa começa a fazer besteira. É a hora que a pessoa tem que ter verdadeiramente o equilíbrio. O equilíbrio, assim. E aí ele não consegue. Não, porque ele vai começar a errar, porque ele só vai ver o reflexo naquele momento ali. Ele não vai ver além. Ele vai agir pelos impulsos dele. Ele não vai agir ele não vai agir pelo que realmente é importante a longo prazo. Ele vai agir pelo... Na segurança privada, não vou cometer a gafe de concluir tua linha de raciocínio. Para mim foi perfeita. Uhum. Mas eu sinalizaria um outro ponto de vista mais técnico da área da segurança privada, né? Como CEO de uma escola de formação. E entendendo o seu posicionamento como claro, profissional da área de neurolinguística, principalmente, né, como o corpo se comporta quando colocado sob pressão. Para nós, aqui, Vanessa, a gente tem sempre uma condição de a gente tem que expor o profissional à pressão. E o profissional ele tem que entender. Porque ele tem que passar por isso para ter essa experiência. Ele tem que ter o equilíbrio emocional e a qualidade comportamental para aquele momento. Então, assim, ele vai ser posto. O Renato sinalizou uma coisa lá atrás que ele falou, ele pode imaginar que não vai, mas ele tem que se preparar para acontecer. Então ele tem que estar preparado. Nós tivemos aqui alguns podcasts atrás, tivemos um profissional aqui que é um cara extraordinário também, o Leandro, e ele trouxe uma situação de um hospital, por exemplo, onde o profissional de segurança privado feminino, né, deparou com um pai dentro de um hospital e o filho estava numa comorbidade muito séria, internado na UTI, e aí esse filho veio a óbito. E o mundo do cara caiu. Né? É fato real, né? E aí o que aconteceu? Esse profissional se envolveu emocionalmente, por quê? Porque foi amparar o pai, descobriu que aquele era filho único, a idade do filho batia com o filho da profissional, e aí ela se viu, se colocou no papel dele, um abraçou o outro e choraram juntos. Ou seja, automaticamente a supervisão foi acionada, foi orientar ela, pediram para que ela pudesse se recompor, né? Mas na qualidade de profissional de segurança privada, isso é uma falha inadmissível de um profissional. Porque o profissional ele tem que ter o equilíbrio emocional para entender como o ambiente está funcionando e se colocar fora dele. Né? A gente é um analista de risco, nós somos um analista de comportamento humano. Né? As pessoas dizem muito assim, a gente não tem como saber, existe o fator surpresa, existe o meliante. Por isso, a segurança privada, a gente trabalha a segurança como prevenção. A segurança, ela é prevenção. E aí ela é adotar atitudes e medidas preventivas para que o problema não ocorra. Então, como é que age o profissional nesse caso? Ele tem que se preparar estruturalmente e pensar o seguinte: estou dentro de um hospital. Situações dessa natureza podem acontecer. E como eu vou agir? E aí entra o treinamento técnico de uma escola, entra também o treinamento técnico e a validação do treinamento por parte da própria empresa, que às vezes pega profissionais, contrata profissionais internamente para fazer treinamentos pontuais em determinados clientes, como hospital, como banco e como outros casos. Mas a grande realidade é que, para nós,
são falhas inadmissíveis. O profissional ele tem que entender que ele vai agir, ele precisa agir sob pressão. O mundo pode estar caindo, Vanessa. O profissional de segurança privada ele não tem o direito de se emocionar. Sim. Ele não tem o direito de chorar, ele não tem o direito de achar que ele está sendo prejudicado, que ele é coitado daquilo tudo, e ele não é. Né? Ou seja, ele é o especialista. Isso tudo por quê? Porque dentro de um ambiente, as pessoas quando olham para um profissional de segurança privada, ela vê nele o quê? A referência da segurança. Claro. O porto seguro daquele ambiente é o profissional. É o cara que detém o conhecimento, é o cara que detém as melhores atitudes, é o cara que detém a capacidade de gerir aquele processo todo. Então, só para poder retificar o que você está falando, eu acho isso uma coisa... Eu não sabia muito, né, sobre essa questão, mas eu acho isso fundamental porque, através disso, a pessoa começa também a se autoconhecer mais. Sim. E ver o potencial que ela tem. Sim. Porque talvez essa pessoa, ela comece no curso, ou senão ela vê o curso e ela fala, eu não sou eu não me sinto tão capacitado para ter essa administração. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que, se eu ver... E ela só vai saber disso lá... Isso aí. No campo. Então, e não quando só a ela só vai... acontece. Sim, e ela vai naquele momento ali ser tão preparada que aquilo dali que a pessoa acha que é uma situação muito difícil, ela vai ver que é uma coisinha pequenininha. Por exemplo, o profissional tem que ser, tá, Vanessa? Tem que ser. É igual a mim, né? Vou dar o meu exemplo, né? Eu acredito que isso... Eu gosto muito de dar exemplos de vida, porque eu acho que o exemplo, o testemunho, faz com que as pessoas elas se identifiquem e elas conseguem enxergar que elas também podem, que elas também conseguem. Esse é o objetivo, sabe? Né? Então, por exemplo, eu quando eu via um sangue na minha frente, eu desmaiava. Eu não podia ver sangue, eu desmaiava. Isso já era da minha família. Meu pai via sangue e também desmaiava. Sendo que a família da minha mãe, toda é da área da medicina. Então, a gente sempre convivia com negócio de sangue, negócio de aplicação de... Enfim. E eu sempre falei, assim, desde pequena, nossa, todo mundo da área da minha mãe é medicina. Nossa, eu não gosto de ver sangue, eu não tenho estrutura para isso. Passou o tempo, eu sou esteticista também, só que eu só atuei na área da estética nos Estados Unidos, né? Passou um tempo e aí eu comecei a querer ser esteticista, fiz uma faculdade de esteticista e botei na minha cabeça que eu ia ser esteticista. Aí no meio do caminho da faculdade começou aquelas coisas das injeções. Eu falei, ai meu Deus, começou a ver sangue. Começou. E aí nos injetáveis, e eu no curso eu falei, não, essa parte aí, como esteticista, eu não vou fazer, eu só vou fazer limpeza de pele, eu só vou fazer coisas assim, aí não, você tem que passar por isso. Enfim, passei. Hoje, aquilo que pra mim superou. Era um monstro, virou uma coisa normal, sabe? O sangue, você injetar, você fazer injetáveis, ou seja, uma coisa que eu achava que eu era completamente, que eu não tinha estrutura para aquilo dali. Então, a pessoa ela vai se autoconhecendo, ela acha que ela é uma coisa, mas na verdade acaba que Deus ele capacita também, né? Para a pessoa poder exercer além do que ela pode suportar, além do que ela acha que ela pode suportar, entendeu? Isso é verdade. E aí a gente sempre fala disso, né? Que é um ponto muito importante. A questão emocional hoje, ela é uma questão muito forte. Ela é uma questão muito, muito real, muito evidente nos dias atuais, né? Ela tem sido, assim, termos de discussões hoje que a gente vê diversas questões dessa natureza. Vimos recentemente, tivemos um caso lá no Cefet, onde um camarada, um profissional que atuava lá dentro, que foi afastado, que foi para o INSS por um motivo de condição psicológica, e quando retomou a profissão teve alta, foi retomar e acabou matando, cometendo homicídio, matou a coordenadora pedagógica e cometeu... Então, enfim, aí depois o cara cometeu suicídio, e a gente vê tudo isso, que é um despreparo emocional muito grande. Outra coisa também, tá? Depois da pandemia, houve-se uma queda muito grande da questão psicológica das pessoas, entendeu? Houve-se uma queda brusca, as pessoas elas estão com muitos problemas emocionais, isso é uma coisa que tem que ser tratado, principalmente nessa área, que é uma área que exige né, equilíbrio, e tudo isso...
Eu acho isso fundamental ter num curso, porque acaba que o curso ele completa. Eu tô quase entrando para esse curso, porque eu Faz o curso, tem inteligência emocional no curso. Poxa. Mas é exatamente sobre isso que a gente fala. E a gente pega isso. Esse é o ponto, esse é o X da questão. É um problema, porque Vanessa. você acaba a desenvolvendo, gente sempre fala que, né, um problema, até que ele passe os portões da instituição, ele é apenas um problema e sempre vai ser um problema. Mas quando ele ultrapassa esse portão, ele se torna uma crise, é igual um incêndio. Incêndio você não apaga, incêndio você administra até que você esgote, né, o material que vai se queimar ali, e você começa a controlar pelas beiradas até que você consegue dominar. Mas você controla. Você apaga um foco, mas você não apaga o incêndio. Você controla o incêndio para que ele não alaje, para que ele não vá para outros lugares. Dentro da segurança privada é exatamente a mesma situação. Você adota atitudes e medidas para que o problema não ocorra. E quando o problema ocorre, você não pode fazer ou permitir que ele se gere uma crise dentro de um determinado ambiente. Isso acontece muito, às vezes, quando acontece esse despreparo emocional, ou você pega um profissional que não está preparado para agir sob pressão, e precisa estar. Aí é complicado, né? E aí a gente vai, chegamos já praticamente no final, e aí a gente falou de diversas situações, trouxemos a segurança para diversos cenários. A minha pergunta para a Vanessa hoje é o seguinte: a gente ainda existem crenças limitantes diversas dentro de um cenário amplo de entendimento humano. O ser humano, para pensar, ele é extraordinário, né? O ser humano, ele cria coisas dentro da mente. Tem pessoas que andam com uma varinha do Harry Potter o dia inteiro, criando um fantasma. Ele cria um problema e ele vai lá, resolve o problema que ele criou e ele se aja mais. Mas dentro de um cenário, como a gente vinha colocando aqui a questão da segurança privada, e a gente pontuou, vocês pontuaram muito bem, achei que vocês foram muito felizes no comentário de vocês, sobre aquela questão da pessoa acreditar no orar e vigiar e não vigiar e orar, né? Ou seja, a pessoa acha que não vai acontecer com ela literalmente, porque eu sou de Deus, eu sou temente a Deus, eu frequento, né? Eu sou ali uma pessoa fervorosa, eu oro com o joelho no chão, ajoelho no milho, não importa. Monte, Exatamente. Ela acha que não vai acontecer com ela por causa disso. Existem diversas outras situações, né? E existe também uma questão preconceituosa quanto à nossa área, que é a área de segurança. Então hoje, às vezes, eu conheço muitas pessoas que ainda pensam assim, cara, eu sou evangélico, eu não posso atuar na área de segurança privada porque eu vou ter que pegar um armamento. Então, eu não posso ter que tirar a vida de alguém. E se eu for posto à prova? Eu tive muitos membros eu não posso hoje me tornar um profissional de segurança privada. Por quê? Porque eu vou estar numa condição de ter que reagir, eu não posso matar ninguém. Então, assim, eu queria que você desse uma palavrinha sobre esse tema e você dissesse o seguinte: hoje, pelo que você conheceu da escola, a estrutura da escola, pelo que você entendeu qual é o nosso propósito, que é muito maior do que simplesmente um curso de formação, é desenvolvimento, é reposicionar a pessoa, é fazer ela enxergar que ela é capaz de construir alguma coisa muito maior do que ela está construindo hoje, sabe? O que eu fiz até aqui? Tem diversas pessoas que dissertam, né? Tem até uma música do Felipe Ret que ele fala, né? Viva a vida que tu ama ou ame a vida que tu vive, né? Ou seja, às vezes a pessoa ela tem a prosperidade para buscar, mas ela não vai por medo, por consequência, por achar que ela não tem capacidade, ou por achar até criar um estereótipo de uma desculpa de, sabe, uma coisa assim, pô, eu não sou capaz, eu não posso, ou a igreja, ou isso, e a pessoa fica criando uma série de fatores, uma série de desculpas dentro desse decorrer para ela não alcançar aquele objetivo. Ou seja, ela acaba tendo o quê? Que amar a vida que ela vive, porque se você não pode ser melhor, tu tem que sustentar com o que tu tem, né? Você não quer melhorar, você não quer prosperar, você não quer sair da caixa, você não quer sair, né, passar da curva e se tornar um profissional melhor, você tem que se contentar com aquilo que você tem, quando na realidade todos nós precisamos nos tornar pessoas melhores, profissionais melhores a cada dia. Nesse ponto eu diria, a Vanessa indicaria para os seguidores dela, para as pessoas que acompanham ela, para as pessoas que acreditam no trabalho dela, que elas fizessem um curso de formação de vigilante, por exemplo, e que elas pudessem atuar na área de segurança privada? Olha, eu indicaria, como eu também estou falando para você, eu também faria, mesmo não exercendo, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de crescer, né?
Eu sou um tipo de pessoa que eu amo estudar, eu amo crescer, eu amo evoluir, eu amo me autodesafiar, né? Tipo assim, eu lembro que agora, há pouco tempo atrás, eu fui pregar nos Estados Unidos, em Ohio, e eu estava fazendo minhas agendas lá, e me chamaram para me esquiar na neve. E eu nunca esquiei na neve na minha vida, né? E aí botaram umas roupas em mim bem pesadas, de capacete, óculos e tudo. E eu caí diversas vezes. Eu fiquei primeiro na primeira parte, caí diversas vezes, todo mundo rindo de mim. Até tem várias filmagens eu caindo, mas doeu tanto. E aí, cair na neve é horrível. E eu lembro que eu consegui depois pegar muito rápido, no mesmo dia. Tinha a parte pequena dos iniciantes, que a pessoa ficava ali iniciando e ficava meses ali, e tinha a parte dos profissionais, que era a parte maior. Em um dia só eu consegui ir na parte dos profissionais, na parte maior, íngreme, na subida mais íngreme. E aquilo dali Deus falou muito comigo. Deus usou aquilo dali para falar comigo. Está vendo como é que você é? Você é capaz. É isso aí. Você pode. Você às vezes você não é da cultura daqui. Isso não é da sua cultura. Você não tem hábito disso. Você está aqui como uma estrangeira, mas eu estou te preparando. E é assim a vida de todo mundo. É verdade. Porque às vezes a pessoa ela vê aquela coisa ali e ela acha que aquilo dali ela é incapaz. Que ela acha que aquilo dali ela não tem capacidade. Ou até mesmo ela coloca, o ser humano ele coloca obstáculos, ele coloca problemas, como fala, né? A vida ela é muito simples para se viver, só que o ser humano ele complica mais a vida do que tudo, porque às vezes a vida em si ela é simples. Só que nós, seres humanos, a gente olha a vida de uma forma muito difícil, tudo é muito difícil. E querendo ou não, quando a gente coloca dificuldade para tudo na nossa vida, as coisas realmente não acontecem. Agora, se tudo você olhar pela ótica diferenciada e você olhar pela ótica assim, não, eu não sei fazer aquilo dali, mas eu vou conseguir, eu não sei fazer aquilo dali, mas eu vou tentar. É diferente, porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será em trevas. Isso não é só demônio, isso não é só... Não, isso também é a vida, no dia a dia. Se tudo que você olhar com olhos ruins, as coisas vão dar ruim. Eu cheguei aqui hoje, eu fiquei impressionada. A vitória acontece primeiro dentro da sua cabeça. Dentro da mentalidade. Primeiro aqui, para depois vir para o coração. Então, assim, as pessoas, elas são emotivas. Elas estão ali na igreja, elas choram, oram, vai para o monte, faz diversas campanhas. Mas ali, é aqui, mas e aqui? E naquele momento que tudo aquilo dali acaba, que o louvor acaba, que o sentimento acaba, que ela não está sentindo mais a presença do Espírito Santo, e aí? Fica aqui, racional. Então, o negócio é o racional. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu achei uma estrutura tremenda, achei uma estrutura, assim, não só para um curso de segurança, mas também para mulheres. Quantas mulheres não se encontram travadas em suas vidas, que precisam, às vezes, passar por uma coisa para poder despertar elas, precisam passar por alguma coisa para poder dar um levante, alavancar, e elas se encontram ali travadas, não conseguem nem para frente nem para trás. E homens também, tá? Homens que muitas vezes eu pego, que não conseguem caminhar, porque se acham incapazes, acham que a idade já passou, acham que, né, eles mesmos colocam barreiras e impedimentos. E nós precisamos a cada dia entender que Deus ele está aí para nos capacitar sobre todas as coisas e sobre tudo que a gente colocar a mão prosperar. É isso aí, muito bom. Assim, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir a vocês dois, tanto ao Renato quanto a Vanessa, que pudesse deixar uma palavra de incentivo, né? A gente sempre faz, o objetivo do DDS é esse. Desde que a gente decidiu construir o DDS, Diálogo de Segurança da FORBIN, o nosso objetivo sempre foi reposicionar o profissional, sabe? Desenvolvimento técnico, desenvolvimento profissional, e mostrar para ele o seguinte: se o Renato conseguiu, eu consigo, porque eu sou capaz. Exatamente isso que você está falando. Então, se a Vanessa pode, eu também posso, sabe? Então, eu sou capaz de conquistar tudo aquilo que eu quero, desde que eu faça o quê? Que eu me
proponha, e às vezes não é nem o que a gente tem como objetivo, né? Muitas das vezes é o que você vai ser capaz de abrir mão para alcançar aquilo que você quer. Porque as pessoas querem ter um corpo escultural, mas não abandonam o pudim, o doce de leite, aí não dá. Aí não dá para você, né, fazer coisas extraordinárias dentro daquilo que você quer. Eu quero passar na prova para delegado, mas já fez o curso de direito? Não, ainda não fiz. Pô, então como é que tu vai fazer? Não dá nem para fazer prova. É a preparação. Pô, né? Eu quero passar no concurso público. Você está estudando? Todo mundo faz isso. Se você não está estudando, como é que você vai passar? Aí a pessoa é reprovada por um ponto e diz assim, mas eu não passei por pouco. Conversa fiada, você não teve, o teu objetivo não foi um objetivo focado, você literalmente... você se desviou, você não se preparou para você alcançar aquela glória. Só uma vírgulazinha. Tudo na nossa vida, tudo, até a nossa salvação, teve que ter sacrifício. Nada na nossa vida é sem fácil. Dúvida. Para você se formar, você tem que sacrificar. Para a mãe gerar um bebê, ela tem que se sacrificar. Para você cuidar de uma criança, você tem que se sacrificar. Para você fazer qualquer coisa na sua vida, para você ir... Daqui agora, a gente vai daqui agora para nossas casas, nós temos que nos sacrificar. Exatamente. Então, não vem nada de graça, nada é de graça, nem Jesus, ele veio de graça para nós. Jesus teve que sacrificar para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E o problema das pessoas é que as pessoas, elas acham que tudo tem que vir com facilidade, sem sacrifício. Sem sacrifício não verás a glória de Deus. Então, assim, para você ser uma pessoa que tem uma vida espiritual, que Deus venha revelar coisas ocultas, profundas e escondidas na sua vida, você tem que sacrificar de oração, de jejum, de consagração. Se você quiser ser uma pessoa estudada, uma pessoa que venha ser uma pessoa próspera, você também tem que sacrificar na tua vida para você adquirir conhecimento, adquirir tempo para você poder estudar, para você poder trabalhar, para você poder fazer aquilo que ninguém está fazendo, correr atrás daquilo que ninguém está correndo atrás. Ou seja, você tem que sacrificar. Às vezes a pessoa pergunta para mim, como é que você conseguiu ser esteticista, psicanalista, bispa, mãe de 3 filhos? Como é que é isso? Eu falei, porque a noite para mim virava dia, o dia para mim virava noite. Às vezes a pessoa acha que como é que para ela foi fácil porque ela teve ajuda. Não tive ajuda, sabe? Então, assim, quando você quer, a noite vira dia e o dia vira noite. Eu escrevi meus livros de madrugada, eu não dormia a madrugada inteira. E de manhã eu tinha que levantar às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, para botar meus filhos para a escola, para dar banho, para poder arrumar tudo, para todo mundo para a escola, para fazer almoço, ou seja... os meus livros, as minhas composições que eu tenho, foi tudo escrito na madrugada, e as minhas olheiras vinham aqui embaixo. E era o tempo que eu tinha para estudar, era o tempo que eu tinha para ler, era o tempo que eu tinha para poder me aprofundar no que eu queria. Eu consegui fazer minha faculdade de estética, consegui fazer psicanálise, mesmo contra a vontade do meu falecido esposo, que ele não queria que eu estudasse, não queria que eu fizesse nada, porque ele queria mesmo que eu ficasse mais tempo, né, dedicando a família. Mas eu queria sempre crescer. Foi uma coisa minha, mesmo sem ele não querer. Ou seja, isso não só serve para as mulheres, como para homens também, que nada vem com facilidade. E o problema das pessoas é que elas veem o sucesso do outro e elas querem ter o sucesso do outro, mas sem sacrifício. Elas querem ter a voluntariedade do outro, a disposição do outro, mas ela não quer sacrificar. A maioria não quer sacrificar. A maioria quer tudo com facilidade. E só para poder acabar aqui essa minha fala, acabei esquecendo, desculpa. Você estava falando, a pessoa não quer sacrificar. Mas eu esqueci, filho da merda. Fui olhar para a cara do Lima e acabei esquecendo, tô brincando. Vamos lá, então. Então você vai lembrar agora. Vamos lá. São 2 situações diferentes. Mas Renato e Vanessa, eu gostaria que vocês olhassem para a câmera ali e deixassem uma mensagem. Lembrei, mas aí depois eu falo. Deixassem uma mensagem para os alunos, uma mensagem de incentivo, aqueles que ainda não tomaram as suas decisões de futuro, aqueles que ainda não decidiram sair da inércia e mudar a vida profissional e se reposicionar. Queria que vocês deixassem uma mensagem de incentivo para esses alunos aí, em forma de incentivo mesmo, de agradecimento, para a gente poder encerrar o nosso podcast. Deixa você primeiro, Renato, vai lá, deixa uma palavra para eles aí. Bem, eu vou parafrasear o líder militar
estrategista militar romano Públio Flávius Vegécio Renatus, autor da frase "Si vis pacem para bellum", se queres a paz, prepara-te para a guerra. Estejam preparados tecnicamente, taticamente, operacionalmente para o combate, porque ninguém está isento, especialmente você, aliás, sobretudo você, agente de segurança privada, você, agente de segurança pública. Em um dado momento, vocês terão que reagir e enfrentar a injusta agressão. E quero também parafrasear também o filósofo romano Sêneca, que disse que não é bom contar com a sorte, porque sorte é quando, né, a preparação ela encontra a oportunidade. Muitas vezes as oportunidades batem à nossa porta, mas nós não estamos preparados para poder cruzar essas portas. Então você, profissional, procure se preparar tecnicamente, taticamente e operacionalmente. Invista na sua carreira profissional. Seja um empreendedor da sua carreira profissional. Então não se contente em fazer um curso de formação de vigilante. Esse é o primeiro degrau dessa escala, essa escalada de sucesso que é a segurança privada. Então faça as suas especializações, né? Então vai fazer um curso de extensão de segurança, de escolta armada, segurança pessoal privada, transporte de valores, grandes eventos, né? Equipamentos não letais nível 1, nível 2. E olha, aguardem, porque o Ministério da Justiça certamente vai editar novas portarias, estabelecendo novas extensões, né? Porque assim, né, a lei exige, a Lei 14.967, né, de setembro de 2024, ou seja, o Estatuto da Segurança Privada, prevê, né, ou seja, o estabelecimento de novas extensões para que possamos atuar em todas as modalidades, né, seja modalidade de transporte, ou seja, atuando em áreas, né, em que a segurança privada, né, antes não podia atuar. Então capacitem-se, né, condicionem-se, preparem-se, estejam preparados, porque isso vai acontecer, a oportunidade vai bater a sua porta. Esteja preparado para cruzar essa porta, porque senão você vai ficar para trás. Então prepare-se, porque nós estamos numa guerra, né? Uma guerra de competição, né? O mercado está exigindo cada vez mais profissionais altamente qualificados. Procure uma escola, né, que possa oferecer a você um treinamento, uma formação de alta qualidade, de alta performance, para que você seja um profissional muito bem aceito no mercado de trabalho. Essa é a minha mensagem que eu transmito a todos vocês, ouvintes e participantes desse podcast. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito bom, Renato. Parabéns pelas palavras aí e que elas soem de forma muito bem recebidas aí pelos alunos, né? Que a gente sempre tem que focar nisso. Realmente é desenvolvimento, preparação, muito treinamento e para que a gente possa alcançar coisas muito maiores, né? E Vanessa, queria que você também deixasse uma mensagem aí para os nossos alunos, parceiros, as pessoas que assistem a gente, tanto ao vivo quanto vão assistir depois, né? Muita gente vai assistir o programa depois. Então, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Eu deixo a mensagem de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que ele fala assim: verdade lhes digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada lhe será impossível, né? A fé, ela não é o tamanho do problema, mas ela é a confiança que você tem em Deus. Por que eu falo isso? Porque às vezes Deus fez uma promessa para você, você naquele momento ali se emocionou, sentiu a presença de Deus, Deus falou uma, Deus falou duas, Deus falou três. Deus, ele tem uma promessa na sua vida, só que você fica baseado naquilo dali somente. Você não se capacita, não tem a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, a fé é algo que você não vê, mas é algo que você crê.
Então, às vezes, a pessoa ela recebe uma promessa, mas ela não tem fé para poder se capacitar e andar, mesmo ela não vendo, mas ela crendo. Então, eu acredito que essa palavra ela vai de encontro a você que está nos ouvindo nesse momento, que precisa ter fé. Porque às vezes a pessoa fala que tem fé, mas na verdade, quando é para tomar atitudes de fé, ela não toma. A Bíblia fala, mostra-me tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Ou seja, quando você tem fé, você toma atitudes de fé. E quando você não tem fé, você é uma pessoa emocionada. Quantas pessoas estão não só dentro da igreja, tá, como também de outras religiões, que dizem tanto que tem fé, mas na hora de tomar atitude, na hora de se capacitar, na hora de sacrificar, elas não sacrificam. Elas preferem permanecer na mesma posição. Isso não é fé. Isso daí são comportamentos de emoções e outras questões. Mas quando você tem fé, você ultrapassa os limites, mesmo que você não vendo nada, mesmo não tendo condições de acontecer. Você faz aquilo dali acontecer. E isso eu não falo só no âmbito espiritual, cristão, evangélico. Não, eu falo isso em âmbito de várias religiões. Existem várias religiões, como eu vim de outras religiões, que pessoas de outras religiões manifestam a fé. E por isso a vida delas caminham, por isso a vida delas andam. E talvez você é cristão da igreja, você fala, poxa, por que minha vida não anda? Por que a minha vida está travada? Por que eu vejo a vida do ímpio, do feiticeiro, do macumbeiro, do espírita, do budista, do espírita, do kardecista andando, e na minha vida é tudo parado? Né? Eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, mas na minha vida está parada. Por quê? Porque às vezes não é só você buscar, você chorar, você falar que ama a Deus, mas você tomar atitude de fé. Então as pessoas elas se baseiam muito na questão emocional. É óbvio que eu sou uma mulher, que eu sou uma profeta de Deus, eu sempre subi monte na minha vida, eu sempre estive dentro de âmbitos espirituais, mas eu entendia, porque eu vim de uma religião espírita, e na religião espírita eu entendia que você tinha que ter atitudes, não somente você está naquele lugar ali de buscar, mas também você tinha que ter atitude. Se você não tivesse atitude, nada iria adiantar. Então, quando a Bíblia fala, em verdade lhes digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, são pequenas atitudes que vão fazer grande diferença. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que mudar aí tanta coisa. Não. É uma atitude só. É galgar dia por dia, matar um leão dia por dia. É você entender que através de uma pequena fé, de uma pequena mudança, você vai alcançar grandes objetivos na sua vida. E aí, para poder finalizar, e dirão a esse monte, passa daqui para lá, e passará, dirão a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada lhe será impossível, porque nada é impossível àquele que crê. E isso, nada é impossível àquele que crê, não se remete só ao evangélico, não se remete só à igreja cristã, mas a todos, aqueles que creem, aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus. É a fé. A fé move montanhas. Amém? Pô, muito bem. Parabéns aí pelas palavras também. Que tenhamos aí corações férteis para poder receber essas palavras de bondade, de incentivo, né? Muita coisa emocional aí, muito bacana. Queria agradecer vocês dois pela presença aí. Agradecer também ao público que está do outro lado da tela nos assistindo. Obrigado pela paciência de vocês. Hoje foi um dia extremamente difícil, né? O cenário do Rio de Janeiro hoje foi um cenário de caos na telefonia. Recebemos mensagens de diversas operadoras que estariam caindo literalmente o sistema, manutenção em sistema de diversas coisas. A gente acabou tendo alguns probleminhas aí na transmissão ao vivo. Problemas que a gente espera não acontecer mais a partir da próxima quarta-feira, porque mudamos todo o sistema de transmissão que vai acontecer até a próxima segunda. Então, quarta-feira, 100% e 5.5. Agradeço a vocês, a paciência de vocês, e aguardamos vocês no próximo episódio do DDS, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, na próxima quarta-feira, às 20 horas. O episódio de número 11. Legal?
Aí a gente está estudando aí uma pessoa extremamente importante do segmento da área de grandes eventos, que atua como coordenação de grandes eventos em estádios de futebol, para que essa pessoa possa vir aqui e trazer um pouquinho de conhecimento técnico para vocês de como se comportar e como obter sucesso em eventos de grande porte, porque a gente está aí a partir da próxima semana com o carnaval batendo a porta, né? Muitas oportunidades de trabalho, vocês terão que estar preparados para poder atuar em grandes eventos, legal? Então, 99% já certinho de que a gente vai aí ministrar algo sobre grandes eventos no próximo DDS, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, às 20 horas, na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima quarta. Uma boa noite.